Estamos entrando então na semana em que nós vamos começar a falar sobre competições de inovação. Esse primeiro módulo é um módulo que vai dar os conceitos gerais das competições, e depois nós teremos outros em que a gente vai entrar em detalhes dessas competições de inovação. Okay? Quando a gente fala de competição de inovação, a gente está falando de dois tipos aparentemente diferentes de competições de inovação, né? Aquelas competições de inovação que ocorrem nas escolas, né? E as competições de inovação que ocorrem nas empresas. Então, nós vamos partir, nesse momento, da proposta de que sejam competições distintas, né? O que distingue uma da outra, né? E para que a gente possa ir montando uma competição de inovação dentro de um setor ou dentro de uma empresa mesmo, se ela for suficientemente exuberante em termos de pessoas com ideias inovadoras, né? Então, tudo isso, né, nós vamos aproveitar todos os conceitos sobre o que define uma competição de inovação, né? Então, qualquer que seja o tipo de competição de inovação, seja acadêmica, dentro de uma escola superior, ou seja, de pesquisa ou de sondagem, né, dentro de uma empresa ou dentro de um setor, né, existem várias perguntas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 10 perguntas aí que devem ser, de alguma forma, respondidas. Primeiro, a competição de inovação é um processo que é usado para gerar novas oportunidades. Oportunidades, ok? Competição de inovação é um processo de criação, novas oportunidades, certo? Então, a gente deve ter na cabeça da gente, né, qual que é o tamanho do nosso portfólio, ok? Ou quanto é o nosso orçamento de inovação, e a partir dessas duas grandezas, né, número de projetos de inovação sendo realizados simultaneamente, que devem ser, de alguma forma, atendidos pela equipe de inovação, a equipe dedicada de inovação, né? E o outro número que é quanto é o nosso orçamento para poder executar o portfólio de inovação. A partir disso, né, nós temos que saber quantas oportunidades precisam ser criadas. Outra pergunta é como que essas oportunidades são criadas. Existem inúmeras formas diferentes, né, de você delinear uma oportunidade para uma empresa. Você pode perguntar para o seu cliente, fazer uma campanha junto ao seu cliente. Você pode consultar pesquisas de mercado que apontam o que o seu concorrente está fazendo. Você pode, de alguma forma, procurar dentro do próprio ambiente, né, novas ideias de aprimoramentos, de melhorias que já estão fruto do trabalho repetitivo, né, e já de alguma forma tornado o mais eficaz possível, né? Então, como são essas oportunidades criadas, né? Como é que elas são criadas? Outra coisa importante, essas oportunidades devem refletir as premissas do atual plano estratégico, né? Então, existe um conceito hoje de que falar sobre inovação e falar sobre estratégia é praticamente o mesmo assunto, né? Toda vez que a gente fala em implantar inovação numa empresa, nós estamos falando em implantar a inovação como a principal estratégia dentro de uma empresa. Portanto, nesse caso, de uma forma geral, tudo que for inovação estará refletindo as premissas do atual plano estratégico. Mas pode acontecer que o plano estratégico seja mais específico, né? Ele fala, olha, é para este caminho que nós devemos seguir, né? E não para este caminho. Então,
isso tem que ser respeitado, isso tem que ser seguido, né? Esta é a linha onde nós vamos 10 metros para a esquerda, 10 metros para a direita e caminhando, cortando o mato, semeando as ideias. E não essa outra linha que tem do lado de cá. Por que nós estamos propondo isso? Porque nós não temos recursos para seguir as duas linhas ao mesmo tempo. Vamos seguir primeiro uma, eventualmente no futuro a gente segue a outra linha. Okay? Então isso seria um plano estratégico de inovação. Quais são as grandes linhas que devem ser seguidas, né? Que a gente vai ver mais adiante. Como avaliar essas oportunidades do ponto de vista financeiro? Nesse momento, é o momento que a gente tem que pensar financeiramente no resultado da inovação. Ok? Esse é o grande momento, quer dizer, a gente tem que ter um resultado financeiro também que a gente espera atingir ao término de, por exemplo, 2 anos de investimento em equipe de inovação, comitê de inovação, treinamento, consultoria externa, definição de protocolos de comunicação, de formas de relatório, enfim, tudo o que é necessário para você implementar um ambiente de inovação dentro da empresa. Fez tudo isso, né? Mas tem que pensar nesse momento financeiramente, porque é nesse momento que você vai também definir o budget, né? Para esse projeto. Então, quanto que você vai poder investir? Em que ponto da competição começa-se a usar uma métrica financeira, né? Existe um momento em que você não deve usar uma métrica financeira, tem momentos que você precisa, e tem que ficar muito claro isso, né? Isso a competição tem que definir, né? Quantas ideias são eliminadas em cada etapa da competição? Então, você pode começar com 200 equipes, depois passar para 100 equipes, 50 equipes, 25 equipes, e vai indo até você conseguir chegar às 25 melhores oportunidades, por exemplo, né? É interessante. Quantas ideias são eliminadas em cada etapa da competição? No meu exemplo, né, passamos de 200 ideias para 100 ideias, para 50 ideias. Normalmente, o grau de eliminação é, no começo, maior, né? Começam-se, por exemplo, com 50 ideias, para cada 50 ideias conseguir pegar uma ideia boa, né? Por exemplo. Então, tem que produzir uma quantidade enorme de ideias, né? No começo. Forçar, muitas ideias, muitas ideias. Quanto mais você forçar a geração de uma enorme quantidade de ideias no começo, maior a chance de sucesso no futuro, né? Talvez até o maior erro que a gente pode cometer é dizer que as ideias que já foram tomadas bastam, né? Então, quanto mais ideias, melhor. Quanto mais ideias, mais você está pensando, ampliando o teu escopo de inovação, ok? Então, depois que você faz essa grande eliminação, aí daí para frente eu acho que vai com uma eliminação bem mais reduzida, né? 50%, 25% e assim por diante. Como se compara inovações radicais, né, grandes oportunidades, com inovações incrementais, que a gente poderia chamar de pequenas oportunidades? Então, o que é uma grande oportunidade, né? As grandes oportunidades são aquelas que têm um retorno incerto e distante, né, mas que é enorme, né? Se você conseguir, né, aproveitar essa grande oportunidade, você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ter muita perseverança, né? Vai ter que correr riscos, pode chegar no final e não ganhar nada, mas existe um risco interessante de você ganhar uma bolada, ok? Muito grande. Ou uma pequena oportunidade. O que é uma pequena oportunidade? Você tem retornos praticamente certos, né? Próximos, porém muito, muito pequenos.
Então, também é inovação, né? Mas é assumir um risco bem menor. A oportunidade também será menor. Tá? Perguntar quem é que vem dentro da empresa com boas ideias, né? Ou dentro da universidade, quem é que vem com boas ideias. E se estão sendo usados recursos externos, né? Dentro do conceito de inovação aberta, né? Por que pensar numa inovação num contexto apenas da empresa? Por que não agregar o setor? Por que não agregar fornecedores? Por que não agregar clientes? Né? Talvez não seja o momento de fazer tudo isso, mas talvez seja o momento de agregar os clientes para começar. Né? Ou, se você preferir unificar primeiro, né, vamos dizer, aumentar o grau de maturidade interno, uma competição de inovação com os fornecedores, né, que vai, de alguma maneira, criar mais vínculos, né, maior compreensão dos problemas mútuos. Okay? Nós tivemos na Universidade de São Paulo, dentro da Agência USP de Inovação, a oportunidade de montar 2 competições de inovação recentemente. Foram 2 versões da Olimpíada USP de Inovação, né? E houve algumas modificações entre o regulamento da primeira e da segunda. Quando se fez a segunda, se utilizou, evidentemente, a experiência adquirida para se fazer a primeira. Mas, ao se fazer a primeira, nós tivemos que partir do zero e responder a cada uma dessas perguntas e tentar, de alguma forma, criar os critérios mínimos que interessariam à universidade para que a gente tivesse, no final, resultados que demonstrassem a importância da inovação dentro das nossas atividades. Então, o conceito de uma competição de inovação é algo que deve ser considerado com muita frieza, né? É muito importante verificar quem é que apoiaria essa competição de inovação. Lembre que ela vai trazer algumas vantagens, por exemplo, para poder competir nesta competição, né? Qualquer pessoa que vai contribuir vai ter que ler o regulamento, e na leitura do regulamento está definida, né, toda a regra do jogo. Portanto, é um treinamento que é feito de uma forma até lúdica, né, dentro de uma competição, e que tem dado resultados bem interessantes, né, não apenas academicamente, né, em que a gente normalmente utiliza essa abordagem para dinâmicas de classe, né? Dinâmicas em que a gente cria essa possibilidade de comparação entre equipes, né? E não apenas na universidade, mas também nas empresas onde a gente já viu isso sendo implantado. Nós vamos ter outros módulos que falam sobre as competições de inovação com mais detalhes mais adiante. Obrigado.